Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Minha irmã ergueu a taça no jantar de ensaio do próprio casamento e me pediu, na frente de 42 convidados, que eu contasse meu apelido da Marinha. Ela já estava rindo antes de eu responder. O que ela não sabia é que havia um homem naquela sala que conhecia o peso desse nome melhor do que ela jamais quis saber. Minha irmã planejou me envergonhar no jantar de ensaio do casamento dela. O tio do noivo, veterano da Marinha, destruiu o plano dela com uma frase. Minha irmã ergueu a taça de champanhe na direção da mesa inteira e disse, com aquele sorriso que ela vinha ensaiando desde que tínhamos 8 anos. Conta pra todo mundo qual era o seu apelido na Marinha. Ela já estava rindo antes de eu responder. Isso foi o que notei primeiro. O riso veio antes. Veio antes da resposta, antes da minha reação, antes mesmo de qualquer coisa engraçada acontecer de fato. E é exatamente assim que você sabe que algo foi planejado. Quando a risada chega antes da piada. Eu me chamo Renata. Renata Falcão Meirelles. E se você quer entender o que aconteceu naquele jantar de ensaio, no Salão Dourado do Hotel Imperador, em frente a 42 convidados que minha irmã Camila havia selecionado, disposto e posicionado como peças num tabuleiro, você precisa entender quem somos nós duas primeiro. Crescemos em Uberlândia, numa casa de 3 quartos que ficava menor à medida que os anos passavam e os problemas ficavam maiores. Minha mãe, Valdirene, era auxiliar administrativa numa construtora e acreditava, com a fé de quem não tem outra escolha, que manter a paz era a única forma de manter a família. Meu pai saiu quando eu tinha 11 anos e Camila tinha 15. Depois disso, a paz que minha mãe cultivava passou a exigir doses cada vez maiores de silêncio. Camila entendeu essa equação antes de mim. Ela descobriu cedo que se você sorri no momento certo, se você muda de assunto com leveza suficiente, se você faz as pessoas rirem antes que elas possam pensar direito, você escapa de quase tudo. Ela era bonita, articulada e possuía aquele tipo de charme que faz com que as pessoas queiram acreditar nela. Professores acreditavam. Vizinhos acreditavam. Parentes que só apareciam no Natal acreditavam. Minha mãe, principalmente, acreditava. E eu era o outro tipo. O tipo que não deixava as coisas passarem. O tipo que fazia perguntas que ninguém queria responder. O tipo que lembrava do que tinha acontecido semanas depois, quando todo mundo já havia decidido que o assunto estava encerrado. Na nossa casa, isso tinha um nome. Renata sendo difícil. Era dito com um cansaço específico. O tipo que implica que a dificuldade está inteiramente do lado de quem insiste em notar o que está errado. Aos 20 anos, entrei para a Marinha. Não foi fuga. Eu tinha uma vaga garantida numa federal em Belo Horizonte, administração, algo que minha mãe havia mencionado com orgulho discreto para cada pessoa do bairro. Mas eu queria pertencer a algo que me pedisse para ser exatamente o que eu era. Sem performance, sem manutenção, sem o esgotamento silencioso de fingir que as coisas estavam bem quando não estavam. A Marinha me deu isso. Me deu também o apelido. Fui designada para o navio de apoio oceânico Ari Rongel no 2º ano de serviço, integrando a equipe de operações de convés durante manobras de abastecimento em alto mar. Se você nunca viu um abastecimento acontecer entre 2 navios em movimento no Atlântico Sul com mar de 3 metros, deixa eu te dizer, não existe margem. Não existe espaço para hesitação, para dúvida, para o tipo de paralisia que vem quando você olha para uma situação e seu cérebro decide que é grande demais para processar. Você age. Você age baseada no que treinou, no que leu no corpo do oceano, no que seus olhos capturam antes de a situação terminar de se formar. Minha chefe imediata, a sargento de esquadra Priscila Drummond, me chamou pela primeira vez de correnteza, numa tarde em que as linhas de reboque ameaçaram cruzar durante uma manobra com ondas de 4 metros. Eu havia reposicionado a equipe antes que alguém tivesse terminado de entender o problema. Depois da manobra, no refeitório, ela estava tomando café e nem me olhou quando explicou. Correnteza não briga com o mar, ela disse. Ela é o mar. Você não vê chegar. Não consegue parar depois que começou. O nome ficou. Não era piada entre as pessoas com quem servi. Era reconhecimento. Era a versão abreviada de algo que elas tinham visto eu ganhar com o tempo, com os erros, com as madrugadas de plantão aprendendo a ler o oceano antes de ele decidir o que ia fazer. Camila ouviu o nome uma vez, num jantar de família, 3 anos atrás, quando minha mãe me pediu que contasse alguma coisa interessante do serviço. Eu mencionei, sem grande cerimônia, que minha equipe tinha me chamado assim depois de uma manobra complicada. Camila riu.
Disse que parecia nome de personagem de novela das 6. Disse que eu sempre fui dramática com essas coisas da Marinha. Disse para a mesa inteira, com o sorriso mais leve do mundo: nosso pai também seria militar se não fosse tão preguiçoso. Genética pela metade. Todo mundo riu. Eu fechei a mão debaixo da mesa e não disse nada. Ela não queria saber o que o nome significava. Ela queria o material. E agora, no jantar de ensaio do casamento dela com Eduardo Cavalcante, 3 anos depois, em frente a 42 convidados que incluíam os pais dele, os sócios do escritório de arquitetura onde ele trabalhava, a madrinha Fernanda que estava mal escondendo o sorriso e, num canto da mesa dos Cavalcante que eu ainda não havia catalogado direito, um senhor de cabelos completamente brancos e postura absolutamente ereta, que havia parado de mexer no copo no exato momento em que Camila fez a pergunta. Ela havia decidido que era hora de transformar aquilo em número de palco. Conta pra todo mundo! Ela repetiu mais alto desta vez, para garantir que ninguém ficasse de fora. Seu apelido. O especial. Eu olhei para ela. Ela estava resplandecente. Vestido off-white de ensaio, cabelo em ondas cuidadosas, champanhe pegando luz. Ela havia passado meses planejando esse fim de semana. Os menus, as flores, o roteiro de cada jantar, incluindo este momento. Minha mãe encostou a mão no meu antebraço por baixo da mesa. Pressão leve. Deixa passar, dizia a pressão. Só mais essa. Eu olhei para Camila. Ela sorria. Eu disse uma palavra. Correnteza. A risada começou antes mesmo do eco da palavra se dissipar. Camila foi a primeira, claro. Aquela risada aberta, generosa com ela mesma, que ela reservava para quando tinha audiência e sabia que a audiência era sua. E a mesa seguiu, como sempre segue quando a noiva ri num jantar de ensaio, porque a noiva é a gravidade do ambiente, tudo orbita em volta dela. E orbitar junto parece a coisa mais natural do mundo. Correnteza? Camila repetiu saboreando. Que nome mais sério para uma pessoa que ainda usa o mesmo shampoo desde 2015. Mais risadas. Alguém na ponta da mesa repetiu a palavra entre dentes. Rindo. A Fernanda estava com a mão na boca, os olhos brilhando. Eduardo sorria, mas de um jeito diferente dos outros. Um jeito que eu arquivei sem saber ainda por quê. Camila se voltou para o lado dela, onde Eduardo estava, e usou ele como suporte para a performance seguinte, encostando no ombro dele com exagero calculado. Imagina, elas chamavam ela de correnteza, com seriedade. Ela sacudiu a cabeça. A Marinha tem um talento especial para fazer as coisas parecerem maiores do que são. Foi então que o copo tocou a mesa. Suave. Deliberado. O tipo de som que alguém faz quando escolhe fazê-lo, não quando acontece por acidente. Eu virei a cabeça na direção do som. O senhor de cabelos brancos havia pousado o copo de água com as 2 mãos espalmadas sobre a toalha. Não estava olhando para mim. Estava olhando para Camila. E a expressão no rosto dele não era de ofensa. Não era de confusão. Não era nenhuma das coisas que você esperaria de alguém que acabou de ouvir uma piada que não achou graça. Era reconhecimento. Não dela. Do que ela havia acabado de mostrar sobre si mesma. Eu não sabia ainda quem ele era. Tinha sido apresentada a tanta gente nos últimos 2 dias que os nomes haviam se misturado. Mas eu notei a postura. Coluna absolutamente vertical. Mesmo aos 70 e tantos anos. O tipo de porte que não vem de academia, que vem de décadas de prática num ambiente onde a postura é informação. Ele recuou a cadeira. O som das pernas de madeira no piso de tabuado cortou o ambiente com uma precisão que parecia intencional. Todas as cabeças viraram. O homem se levantou devagar. Não era alto. A idade faz isso com as pessoas, comprime, arredonda. Mas quando ele ficou de pé, o salão inteiro se reorganizou em torno dele, de um jeito que não tinha nada a ver com estatura e tudo a ver com alguma outra coisa que certas pessoas carregam no modo como existem no espaço. Ele olhou diretamente para Camila. Peça desculpas, ele disse. O silêncio foi imediato. Camila piscou. A taça ainda estava na altura do rosto. O sorriso ainda estava no lugar, mas travado agora, como uma imagem congelada. O quê? Ela disse. Peça desculpas. A voz dele não subiu, não tremeu. Não havia dramaticidade nenhuma nela. Agora, é essa ausência de teatralidade que torna certas vozes impossíveis de ignorar. A raiva você descarta. A raiva tem ego dentro, tem necessidade de audiência dentro, tem uma fragilidade que você pode agarrar e usar. A calma como aquela você não descarta. A calma como aquela vem de um lugar que já resolveu suas próprias perguntas. Camila forçou uma risada. Seu Geraldo, calma. Ela usou um tom que conhecia bem, o tom que transforma a seriedade do outro em excesso.
que faz o adulto parecer a criança na história. Era uma brincadeira. Não era. Ela abriu a boca. Fechou. E então fez a coisa que sempre fazia. A coisa que eu via desde que tínhamos 8 anos. E que minha mãe havia, sem querer, ensinado a ela como mecanismo de sobrevivência. Varreu a mesa com os olhos procurando um aliado. Alguém que sorrisse de volta. Alguém que risse e quebrasse a tensão e fizesse aquilo voltar ao lugar onde ela estava no controle. 38 pessoas olhavam para ela. Nenhuma sorriu. Eduardo estava olhando para o tio, com uma expressão que eu não soube nomear naquele momento, mas que depois entenderia como alguém que está vendo uma peça de informação se encaixar num lugar que ele preferiria que não existisse. Os pais dele tinham se retificado nas cadeiras. A Fernanda estava subitamente muito interessada no arranjo de flores à sua esquerda. Camila estava sozinha no meio da piada que havia construído. Eu não quis ofender ninguém, ela disse. A voz estava menor agora. Um registro que eu reconhecia das nossas discussões de infância antes de ela aprender que volume podia substituir vulnerabilidade. O senhor, que eu ainda não sabia que se chamava Geraldo Ivo Cavalcante, tio de Eduardo, tenente-coronel reformado da Marinha do Brasil, 26 anos de serviço, cruzou as mãos na frente do corpo. O que as pessoas dizem quando querem o estrago, mas não querem a responsabilidade? Ele respondeu. Eduardo se moveu na cadeira. Uma microinclinação em direção a Fernanda, que estava sentada 2 cadeiras à esquerda dele. Fair. A voz dele era cuidadosa, medida. O jantar de amanhã que você foi junto planejar. Isso estava no roteiro? A Fernanda ficou branca. A palavra roteiro pousou no ar entre eles como uma pedra. Eduardo... Ela começou. Fernanda. Ele não elevou o tom. Por favor. Ela olhou para Camila. Camila olhou para ela. E eu vi o que passou entre elas naqueles 2 segundos. A conversa inteira sem palavras. Não, não faz isso. Sou sua melhor amiga. Os vestidos de madrinha já foram pagos. Eu te peço pelo amor de Deus. Não faz isso. Fernanda olhou para o prato. E então disse. Disse que Camila havia comentado na semana anterior, durante o almoço de planejamento, que ia arrasar com aquela história do apelido, que ia ser o momento mais engraçado da noite. A mesa ficou fria. Não silenciosa, fria. Há uma diferença. O silêncio é ausência. O frio é presença. É 38 pessoas processando simultaneamente a mesma informação e chegando à mesma conclusão, e ninguém querendo ser o primeiro a dizer em voz alta o que todo mundo já entendeu. O rosto de Camila quebrou. Em etapas. Como as coisas quebram sob pressão, nunca de uma vez só, mas numa sequência. Primeiro o sorriso foi. Depois a facilidade saiu dos ombros. Depois alguma coisa por trás dos olhos mudou de performance para pânico. Eduardo se levantou. Devagar. Sem drama. Sem empurrar a cadeira. Sem derrubar nada. Do jeito que você se levanta quando tomou uma decisão e precisa que o corpo confirme. Vou tomar um ar, ele disse. Você está saindo? Camila sussurrou. Tomando um ar. Ele a olhou. Não com raiva. E eu acho que foi exatamente isso que a desfez. Não havia raiva no olhar. Havia algo quieto e terminal. O olhar de alguém que está revisando uma premissa que achava que conhecia. Não quero dizer o que estou pensando na frente de todo mundo. Então ele se virou para mim. Renata, desculpa. Saiu. O Sr. Geraldo o seguiu devagar, sem olhar para nenhum lado. A porta fechou com suavidade. Camila ficou no lugar dela. Vestido perfeito. Cabelo perfeito. Taça ainda na mão. Mas que havia parado de ser adereço e se tornado apenas algo que ela segurava porque não sabia o que fazer com as mãos. O salão não pertencia mais a ela. Já pensei muito sobre esse momento. Sobre como é quando alguém perde um ambiente. Não é o que você imagina. Não é dramático. É uma subtração. Uma por uma, sem se moverem, as pessoas ao redor simplesmente param de ser sua audiência. Minha mãe estava com a mão sobre a boca. Não sei se de horror com Camila ou de horror consigo mesma. Com todos os anos de deixa passar. Com todas as vezes que o silêncio havia sido pedido a mim como se fosse um favor que eu devesse prestar à família. Camila se virou para mim. E pela primeira vez em toda a noite, talvez pela primeira vez em anos, o rosto dela era só o rosto dela. Sem o que existe embaixo da performance. Sem o cálculo. Isso é inacreditável, ela disse. A voz estava pequena. Eu peguei meu copo de água. Tomei um gole devagar. Pus de volta na mesa. Eu te disse não. Eu disse. Não havia planejado falar. Mas as palavras estavam lá. E eu estava tão cansada de engoli-las. Semana passada.
Eu continuei. Quando você perguntou se podia mencionar as coisas da Marinha nos brindes, eu disse não. Eu disse que alguns nomes carregam peso. Eu pedi que você confiasse em mim. Ninguém se mexeu. Você continuou, eu disse. Porque a mesa estava rindo com você. A boca de Camila abriu. Nada saiu. E naquele silêncio da porta que dava para o corredor, veio a voz do senhor Geraldo. Ele havia voltado. Quieto, só dentro da entrada. Não sei há quanto tempo estava ali. Por que te chamavam assim? Ele me perguntou. Não com rispidez. Com curiosidade. Do jeito que alguém pergunta quando já suspeita da resposta. Operações de convés. Eu disse. Now are Rongel. Minha chefe dizia que eu me movia como se conseguisse ver as coisas antes de acontecerem. Ele assentiu devagar. Depois disse algo que mudou a temperatura do salão pela terceira vez naquela noite. Tinha uma mulher no grupamento de apoio em que servi. Ele disse. Em 89. Chamavam ela de correnteza. Ele parou. Terceiro sargento Elaine Fonseca. Ela segurou o guincho manual durante 20 minutos com o cabo falhando, numa manobra com um mar de 4 metros, para que a equipe tivesse tempo de fixar a carga antes do balanço virar para outro lado. Ninguém mandou ela fazer isso. Ninguém teve tempo de mandar. Ela simplesmente viu o que ia acontecer e foi. Ele olhou para Camila. Não damos nomes assim como piada. Camila sentou. Meu telefone vibrou às 23h17. Eu estava no quarto 318 do hotel, com o abajur aceso, comendo biscoito de polvilho de uma máquina de vending, porque o jantar havia terminado 2 horas antes do previsto, e eu não havia terminado o meu prato. Você me envergonhou na frente da família do Eduardo. Li 2 vezes. Pus o telefone na mesa de cabeceira. Vibrou de novo. Espero que esteja satisfeita. Olhei para o teto. Pensei no terceiro sargento Elaine Fonseca. Manobra com mar de 4 metros. 20 minutos segurando um guincho. 1989. Uma mulher que eu nunca havia conhecido, cujo nome um homem de 70 anos ainda carregava com o peso específico de quem carrega histórias que importaram. Pensei na Sargento Drummond, com seu café, sem me olhar, me explicando quem eu era antes que eu mesma tivesse palavras para isso. Pensei em todas as vezes que havia deixado passar. Virei o telefone com a tela para baixo e fui dormir. A batida na porta veio às 7h22. Eu sabia o horário porque havia acordado às 6 horas e ficado acordada, revisando. Como isso seguia? O que eu estava disposta a fazer e o que não estava? Onde eram meus limites? Agora que havia finalmente decidido que eu tinha permissão de tê-los. Abri a porta. Camila estava no roupão de noiva. Marfim, monogramado, o que ela havia me mandado foto 3 meses atrás quando pediu para eu achar lindo. A maquiagem estava pela metade. Rímel num olho só. Base parando no queixo. Ela havia começado a se arrumar e parado no meio quando percebeu que havia algo mais urgente para resolver. Sinto muito se você se sentiu humilhada, ela disse. Eu olhei para ela. Olhei por um tempo longo. Isso não é um pedido de desculpas, eu disse. É um comunicado de imprensa. A mandíbula dela endureceu. Estou tentando. Um pedido de desculpas pelo que você fez soa assim. Eu planejei te humilhar na frente da família do Eduardo. Você me pediu para não fazer. E eu fiz assim mesmo porque achei que ia sair impune. É isso que aconteceu. É isso pelo que você estaria pedindo desculpas. Foi uma brincadeira. Você disse para a Fernanda que ia arrasar. Eu mantive a voz igual. Você ensaiou. Ela não negou. O fato de não negar foi, ele mesmo, uma forma de admissão. É o meu dia de casamento, ela disse. A voz mudou de registro. Mais suave. Um apelo a algo mais velho do que nossa discussão. Há algum contrato básico de irmãs que ela presumia que ainda estava em vigor. Eu sei, eu disse. E eu quero estar lá, de verdade. Mas se você quer que eu esteja do seu lado hoje, vai pedir desculpas. Para mim, para o Eduardo, para o seu Geraldo, para a minha mãe, em público, pelo que você realmente fez. Camila ficou rígida. Absolutamente não. Então não vou ser sua madrinha. O silêncio se estendeu. Eu vi o rosto dela percorrer várias coisas em sequência. Incredulidade. Raiva. O início de um contra-argumento. Algo que podia ser mágoa de verdade, enterrada embaixo de todo o resto. Eu havia passado 30 anos aprendendo a ler o rosto da Camila. Conhecia todas as versões. O que eu vi, enterrado sob tudo, parecia alguém que havia feito a conta e não havia gostado do resultado. Então o telefone dela vibrou. Ela olhou para a tela. E eu vi o sangue sair do rosto dela. É o Eduardo? Ela sussurrou. O que ele diz? Ela ficou quieta por um momento, lendo. Os olhos percorreram a tela 2 vezes. Uma rápida, uma devagar. Quando ela ergueu os olhos,
Os últimos traços da Camila do jantar de ensaio haviam desaparecido. O sorriso que havia dominado o salão. A certeza de que as coisas se arranjariam em torno dela se ela performasse com confiança suficiente. Ele quer se encontrar antes da cerimônia. Ela disse baixinho. Só vocês dois? Ela sacudiu a cabeça. Ele quer o seu Geraldo junto. Fiquei olhando para ela por um segundo. Não disse nada. Não havia nada que eu precisasse dizer naquele momento. O Eduardo havia dito por mim. E de um jeito que eu jamais conseguiria. Porque vinha de um lugar que Camila não podia desqualificar. Não era a irmã difícil. Não era a que nunca deixava passar. Era o homem com quem ela havia escolhido casar, pedindo uma conversa antes do altar, com a única pessoa do salão que na noite anterior havia ficado de pé diante dela e não recuado. Tá bem, eu disse. Camila piscou. Ela havia esperado outra coisa. Não sei o quê. Talvez que eu aproveitasse o momento para dizer alguma coisa definitiva, para cravar uma vitória, para fazer o que ela faria se os papéis estivessem invertidos. Mas eu estava cansada de guerras. Sempre havia estado. O que eu nunca havia conseguido explicar para ela é que recusar-me a deixar as coisas passarem não era o mesmo que querer brigar. Era só recusar-me a desaparecer. Vai lá, eu disse. Depois a gente conversa. Ela ficou parada na soleira por mais um segundo. Roupão marfim, maquiagem incompleta, telefone apertado na mão. Depois saiu sem dizer mais nada. Eu fechei a porta. Fui até a janela e fiquei olhando para o jardim do hotel. Havia um coreto no centro, coberto de begônias brancas que a equipe havia instalado para o fim de semana. O sol da manhã batia de lado e fazia tudo parecer mais quieto do que era. Lá embaixo, um funcionário varrendo o caminho de pedras nem sabia que havia 42 destinos de fim de semana em renegociação ali em cima. Fiquei pensando no que o seu Geraldo havia dito sobre a Elaine Fonseca. Ela simplesmente viu o que ia acontecer e foi. Ninguém havia mandado. Ninguém havia tido tempo de mandar. Há um tipo de ação que não vem de ordem. Que vem de algo anterior à ordem, anterior até ao pensamento consciente, que vem do treinamento sedimentado tão fundo que já virou instinto. Na Marinha eu havia aprendido que esse tipo de ação é o que separa as situações que terminam bem das que não terminam. Não é heroísmo. Heroísmo é uma palavra para quem está de fora. Por dentro é apenas a execução do que você treinou para fazer, no momento em que precisa ser feito, sem perguntar se o cenário é conveniente. Pensei que havia algo parecido no que eu havia feito na noite anterior. Não havia planejado falar. As palavras simplesmente estavam lá, e o momento era o momento. E assim como no convés do Ari Rongel, não havia heroísmo naquilo. Havia só o cansaço acumulado de segurar o cabo por tempo demais. Soube o que aconteceu no encontro dos três por partes ao longo do dia. Uma parte veio do Eduardo, 2 semanas depois do casamento, num almoço que ele me propôs por mensagem, com uma formalidade que me pareceu, na época, excessiva, mas que eu entendi depois. Ele precisava que aquilo fosse uma conversa deliberada, não um papo de passagem. Uma conversa em que ele pudesse dizer o que havia visto e o que havia decidido, e ouvir o que eu tinha a dizer, sem a mediação de mais ninguém. Uma parte veio do próprio seu Geraldo, no fim da tarde do casamento, numa varanda dos fundos do espaço que dava para uma área arborizada, onde ele havia se sentado com um copo de água depois que a pista de dança ficou alta demais para o gosto dele. E uma parte veio da Camila. Mas essa parte veio muito depois. E na ordem certa. O Eduardo havia passado a noite anterior acordado. Isso ele me contou sem drama, como se fosse informação factual. O tipo de dado que você fornece quando está sendo preciso a respeito de uma coisa importante. Ele havia ficado acordado pensando em algo que parecia simples, mas que ficava mais complicado quanto mais ele puxava o fio. Ele conhecia o instinto de performance da Camila. Havia pensado, até aquela noite, que era charme, que era a versão dela que aparecia quando ela estava animada, quando havia audiência, quando a energia do ambiente pedia alguém que ocupasse o espaço. Ele havia gostado disso nela, nos primeiros tempos. Havia achado magnético a facilidade com que ela entrava num ambiente e o organizava em torno de si. O que ele estava revisando durante aquelas horas de insônia era se planejar humilhar a irmã e depois culpar a irmã pelas consequências. Ainda se enquadrava dentro da categoria de charme. E a resposta que ele chegava, toda vez que chegava ao fim do raciocínio, era que não. Não se enquadrava. O seu Geraldo havia batido na porta do quarto dele às 6:30 da manhã. Eduardo me contou que havia aberto a porta e o tio havia entrado, sentado na poltrona perto da janela do mesmo jeito que devia ter se sentado em 1 milhão de camarotes e cabines ao longo de 26 anos de serviço, sem cerimônia, como se cadeiras fossem apenas cadeiras
e o ambiente fosse apenas o ambiente, independentemente de o que estava por vir na conversa. Você dormiu? O seu Geraldo havia perguntado. Não. Bom, ele havia dito aquilo sem ironia. Significa que você estava pensando. E então havia ficado quieto por um momento. O tipo de silêncio que, segundo o Eduardo, não pedia preenchimento. O tipo de silêncio de alguém que está escolhendo as palavras com cuidado, porque as palavras importam e ele sabe disso. Eu servi com muita gente ao longo dos anos. O seu Geraldo disse. Homens e mulheres. Alguns ótimos. Alguns problemáticos. Alguns dos dois em momentos diferentes. Ele pausou. O que aprendi a observar com o tempo não é o que as pessoas fazem quando as coisas estão bem. É o que elas fazem quando acham que estão impunes. Eduardo não respondeu. Sua noiva achou que estava impune. O seu Geraldo continuou. Achou que o ambiente era dela, que a irmã ia aguentar, que a risada da mesa ia encobrir. Não calculou que havia variáveis que ela não conhecia. Uma pausa. Me incluindo. Tio, não estou dizendo que o casamento não deve acontecer. O seu Geraldo havia levantado uma mão. Estou dizendo que você precisa ter uma conversa, não para punir, para saber. Saber o quê? Se ela consegue ser responsável pelo que faz quando a responsabilidade não é conveniente. A Camila chegou ao café da manhã com os olhos ligeiramente vermelhos e a maquiagem refeita com um cuidado que eu reconheci como o tipo de cuidado que se tem quando se está tentando não deixar transparecer que se chorou. Ela sentou. Eduardo já estava lá. O seu Geraldo também. Segundo o Eduardo, foi o tio quem conduziu. Não de modo hostil. Sem acusação. Com a mesma qualidade de presença que havia tido no salão na noite anterior, a calma de alguém que não precisa ganhar nada da conversa porque não está ali para ganhar. Está ali porque a conversa precisa acontecer. Quando a Renata disse não para você semana passada, o seu Geraldo havia perguntado. Antes mesmo de a Camila terminar de se sentar, o que você entendeu que ela quis dizer? Camila havia ficado em silêncio por um momento, que ela era sensível com o assunto. Ela disse por fim. Sensível. O seu Geraldo repetiu a palavra sem entonação especial. A respeito de um nome que ela ganhou em serviço. Eu não sabia o que significava. Você perguntou? Silêncio. Ela tentou contar. Naquele Natal, 3 anos atrás. O seu Geraldo disse. E eu fiquei me perguntando depois como ele sabia disso. Deduzi que o Eduardo havia contado, numa daquelas conversas de madrugada. Você disse que parecia drama. A Camila olhou para a toalha da mesa. Eu sei. Ela disse. Não é sobre o apelido. O seu Geraldo continuou. O apelido é só o que ficou visível. É sobre o hábito de usar as pessoas como material e depois chamar de brincadeira quando alguém se machuca. Ele pausou. Esse hábito não desaparece depois do casamento. Ele muda de alvo. Eduardo havia se mexido na cadeira. Não disse nada. Mas o gesto foi suficiente. A Camila havia começado a chorar ali. Não o choro estratégico que eu conhecia das nossas brigas. O que chegava no momento certo e dissolvia a tensão a seu favor. O outro tipo. O tipo que vem quando alguém que esteve muito certo por muito tempo bate em algo inamovível e o impacto é real. O seu Geraldo não a consolou. Deixou ela sentar com aquilo. Depois disse a coisa que, quando o Eduardo me contou, ficou comigo por dias. Tem uma versão desse casamento que funciona, mas ela exige que você decida se o seu marido pode ter uma família que você não aprovou e se a sua irmã pode ter uma vida que você não editou. Camila havia enxugado o rosto. E se eu não souber como fazer isso? Então você descobre agora, o seu Geraldo disse. Em vez de daqui a 5 anos. Às 8h49, ela bateu na minha porta pela segunda vez, ainda no roupão, mas diferente agora. Os olhos estavam vermelhos de um modo que não era de maquiagem e nem de descanso mal feito. Era de alguém que havia passado pelos últimos 40 minutos dentro de uma conversa que não podia controlar. Posso entrar? Ela disse. Eu recuei da porta. Ela entrou. Sentou na beira da cama. Eu sentei na poltrona perto da janela, de frente para ela. O jardim lá embaixo estava igual. O funcionário ainda varria as pedras. As begônias brancas do coreto pegando a manhã. Ficamos em silêncio por um momento. Não o tipo incômodo. O tipo que tem volume. O tipo que 2 pessoas criam quando carregam 30 anos de histórias não ditas no mesmo cômodo. Eu planejei, ela disse. Não como acusação de si mesma. Como fato. Com uma precisão que reconheci como o tipo de coisa que se faz quando se está tentando ser honesta de um jeito que não se está acostumada. Você estava certa. Ela continuou. Eu pensei que seria engraçado. E que você ia rir junto porque é isso que você faz. É o que você sempre fez. É o que me pediram para fazer. Eu disse. Não com raiva.
com a mesma precisão. Ela não respondeu de imediato. Eu sabia que você tinha dito não. Ela disse. Eu sabia, e fiz mesmo assim porque pensei que, se todo mundo risse, ia ficar tudo bem. Que se a risada fosse grande o suficiente, não podia ser cruel. Ia ser só uma piada, e você ia ter que deixar passar. Ela olhou para as próprias mãos. Faço isso a vida inteira, ela disse. Faço as pessoas rirem para não ter que ser responsável. Pensei em todas as versões dessa conversa que nunca havíamos tido. Em todos os anos de deixa passar, de a Renata sendo difícil, de ela não quis dizer nada com isso. Em todos os cantos em que eu havia sido encurralada e depois culpada por estar encurralada. Eu sei, eu disse. Sinto muito, ela disse. Devagar. Como se estivesse testando o peso das palavras antes de colocar todas para fora. Não pelo que você sentiu, pelo que eu fiz. Ela ergueu os olhos. Foi cruel. Foi premeditado. E eu sabia quando fiz. O quarto estava muito quieto. Do lado de fora, o jardim. O sol avançando pela manhã. Algum pássaro que eu não conseguia identificar fazendo algo repetido e insistente numa árvore que eu não via. Não conserta tudo, eu disse por fim. 30 anos não se consertam numa manhã. Eu sei. Mas é um começo. Ela assentiu. Passou o dorso da mão pelos olhos com um cuidado que me lembrou de quando tínhamos 12 e 9 anos, respectivamente. E ela me ensinava a aplicar delineador no banheiro de casa, com a seriedade de quem está transmitindo um conhecimento muito importante. O seu Geraldo me perguntou uma coisa. Ela disse. O quê? Perguntou se eu achava que conseguia mudar. Ela ficou quieta por um segundo. Disse que a pergunta não era se eu era capaz, era se eu queria. Olhei para minha irmã. De verdade. Do jeito que às vezes não se consegue dentro dos padrões velhos, dentro dos sulcos de quem você sempre foi uma para a outra. Ela parecia exausta. E mais jovem do que havia parecido naquele vestido off-white com a taça na mão. E mais ela mesma do que havia estado em qualquer momento desde que eu havia chegado para o fim de semana. O que é uma contradição que não é contradição nenhuma. E? Eu disse. Você quer? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Lá fora, o pássaro que eu não via continuava com a sequência repetida e insistente. O funcionário havia terminado de varrer, e agora regava os canteiros com uma mangueira que deixava um arco de água brilhando contra o sol. Acho que sim, ela disse. Acho que só. Me tornei muito boa numa versão de mim que eu não sei se gosto. O casamento aconteceu. Às 14 horas. No espaço com os canteiros de begônia que eu havia ficado olhando pela janela do hotel, enquanto os últimos nós ainda estavam se desfazendo. Camila desceu o corredor com o véu que havia demorado 6 meses para escolher. E o buquê de rosas brancas que havia descartado e refeito 3 vezes com a florista. O Eduardo chorou antes dela chegar ao altar. O tipo de choro que faz as pessoas na plateia perceberem que aquilo é real. Eu fiquei no meu lugar. Segundo dama de honra. Vestido verde escuro, sandálias nude, buquê de rosas brancas menores. Exatamente onde Camila havia me colocado no roteiro original, antes de o roteiro original ter desmoronado e sido substituído por algo que, diferente do original, não havia sido inteiramente planejado por ela. Antes da cerimônia, no corredor de preparação, ela havia me procurado. Ficou parada na minha frente com o véu na cabeça e a maquiagem profissional que escondia todos os sinais do que havia sido amanhã. Obrigada por estar aqui, ela disse. Claro, eu disse. Não era garantido. Ela disse isso sem rodeio. Como fato. Eu sei que não era. Não era. Eu concordei. Ela assentiu uma vez. Depois me abraçou, rápido, com a força de alguém que não quer amassar o vestido, mas também não consegue não fazer aquilo. Eu deixei. Foi no fim da tarde que encontrei o seu Geraldo. Depois do primeiro baile e dos brindes e do bolo, e de toda a longa e bonita coreografia de uma tarde de casamento que termina sempre do mesmo jeito, com as pessoas mais velhas procurando cadeiras mais afastadas da caixa de som e as mais novas tomando conta da pista com a energia das que ainda não precisam economizar. Ele estava numa varanda dos fundos do espaço. Copo de água. Pôr do sol fazendo algo extravagante entre as copas das árvores do terreno vizinho. Sozinho, mas do tipo de sozinho que não é solidão, é preferência. Sentei na cadeira ao lado. Ficamos quietos por um momento. Obrigada, eu disse. Pelo que você fez ontem à noite. Ele fez aquele gesto que homens de uma certa geração e uma certa formação fazem quando dispensam agradecimento. Pequeno, lateral. Não mencione. Mas também. Claro. Como ela se chamava? Eu perguntei. A mulher que você mencionou. Elaine. Ele disse o nome com uma suavidade específica. Ela odiaria que eu ficasse contando essa história.
O que aconteceu com ela? Reformou em 97. Ele olhou para as árvores. Mora em Florianópolis. Tem 3 filhos e uma horta que ela manda foto no grupo da turma toda semana como se fosse conquista militar. Algo se abriu um pouco no meu peito. Uma mulher que eu nunca havia conhecido. Manobra com mar de 4 metros. 1989. 30 e tantos anos e uma horta e um grupo de WhatsApp de turma. Ficaram em contato? Eu perguntei. Mensagem de aniversário. Às vezes uma ligação. Uma pausa. Tem coisas que você não solta. Não porque assombram, porque importaram. Ficamos quietos por mais um tempo. O pôr do sol avançou. Lá dentro a música havia mudado para algo que o DJ devia estar achando que os convidados queriam, mas que provavelmente só ele queria. Você se moveu como ela, o seu Geraldo disse. Ontem à noite, quando tudo virou. A forma como você ficou quieta. A Marinha ensina, eu disse. Não, ele respondeu. Com delicadeza, mas com certeza. A Marinha dá o vocabulário. O que ela ensina é diferente para cada pessoa. Ele virou ligeiramente em direção a mim. Tem gente que passa 20 anos em serviço e ainda entra em pânico quando o cenário muda. E tem gente que chega na primeira semana já sabendo segurar o cabo. Não respondi. O nome que te deram não foi por acaso, ele disse. E a sua irmã vai levar um tempo para entender o tamanho do que ela tentou diminuir. Ela está tentando, eu disse. E era verdade. Era pequeno e incerto e cheio de padrões que não desaparecem da noite para o dia, mas era real. Eu sei, ele disse. Vi de manhã. Uma pausa. O Eduardo é bom rapaz, mas precisava ver aquilo. Precisava saber com o que está casando, o que ela é quando erra e o que ela faz depois. E o que o senhor acha que ela é? Ele ficou em silêncio por um momento, como quem está sendo honesto consigo mesmo antes de ser honesto em voz alta. Acho que ela aprendeu a sobreviver de um jeito que custou caro para quem estava do lado, ele disse por fim. E acho que ela talvez seja a primeira a descobrir o quanto esse custo foi alto. Ele olhou para o horizonte. Isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas nunca chega lá. O sol havia sumido atrás das árvores. Só o céu alaranjado restava, e mesmo ele estava começando a ceder para um roxo que anunciava a noite. Minha chefe disse uma coisa uma vez, eu disse, quando me explicou o apelido. O que ela disse? Que correnteza não briga com o mar. Que ela é o mar. O seu Geraldo ficou quieto por um momento. Então assentiu, devagar, do jeito de quem reconhece algo que já havia pensado, mas nunca havia ouvido formulado assim. Sua chefe era sábia, ele disse. Era. Ficamos mais um tempo em silêncio. Lá dentro, a música havia mudado de novo para algo que as pessoas mais novas finalmente aprovavam, pelo volume que começou a vazar pela porta de vidro. O seu Geraldo terminou o copo de água. Pousou na mesa de plástico ao lado da cadeira com a mesma deliberação com que havia pousado o copo no jantar de ensaio na noite anterior. Você tem planos para depois do serviço? Ele perguntou. Ainda tenho alguns anos pela frente. E depois? Eu pensei. Era uma pergunta que eu havia evitado com cuidado, não por medo, mas porque havia coisas mais imediatas a resolver primeiro. O tipo de pergunta que você deixa para quando o horizonte estiver mais quieto. Não sei ainda, eu disse. Mas vou descobrir. Ele assentiu. As correntezas sempre sabem para onde vão, ele disse. Mesmo quando parece que não. 6 semanas depois do casamento, numa terça-feira de tarde comum, meu telefone tocou. Camila. Ligação, não mensagem. Na nossa família, ligação sempre significou que o assunto era sério demais para caber em texto. Atendi. Comecei terapia. Ela disse sem preâmbulo. Doutora Patrícia Saldanha. Já fui 2 vezes. Ela disse o nome da terapeuta com uma deliberação que eu reconheci. Era o mesmo tom que eu usava quando confirmava um procedimento em voz alta no Converse. Antes de executar. A forma de tornar algo real ao dizer em voz alta para outra pessoa. Como está sendo? Eu perguntei. Horrível, ela disse. E então, inesperadamente, riu. Não o riso de audiência. O outro. Ela disse que eu uso o humor como escudo há tanto tempo que esqueci que tem uma pessoa atrás do escudo. Fiquei quieta. Ela me perguntou quando eu parei de confiar em você. Camila continuou. Eu disse que não sabia se tinha começado alguma vez. Uma pausa. Ela disse que essa era a resposta mais honesta que eu tinha dado em 2 sessões. É honesta. Eu concordei. Silêncio. O tipo novo. Mais limpo que os antigos. Eu quero aprender, ela disse. A fazer diferente. Não prometo que vou acertar sempre, porque você me conhece e sabe que vou errar. Eu sei, mas quero tentar de verdade. Ela parou. Me ensina como você faz.
Aquela coisa de ficar quieta quando tudo está virando. Pensei na Sargento Drummond com seu café. No convés do Ari Rongel, com mar de 4 metros. No seu Geraldo na varanda, com o céu laranjado e o copo de água. Pensei na Elaine Fonseca em Florianópolis mandando foto da horta no grupo da turma. Não se ensina em uma conversa, eu disse. É prática. É errar e voltar. É repetição. Tudo bem, ela disse. Tenho tempo. 3 meses depois do casamento, o Eduardo me mandou uma mensagem. Curta. Direta. Do jeito que ele era. Queria que soubesse que o que aconteceu naquele jantar mudou uma coisa importante para mim. Não só com a Camila. Na forma como eu presto atenção nas pessoas. Obrigado por não ter deixado passar. Eu li 2 vezes. Respondi com 3 palavras. Obrigada por perguntar. Ele entendeu. Não precisava explicar. Ele havia perguntado na manhã do casamento, antes de qualquer cerimônia, com o seu Geraldo ao lado, o que a Camila havia entendido quando eu disse não. Havia feito a segunda parte da pergunta que ela nunca havia feito. Às vezes é só isso. Só alguém que pergunta a segunda parte. Sobre a vingança. Sei que você está esperando por isso. Sei porque é o que a história parece pedir. O ponto onde a balança finalmente pesa para o lado certo de forma irrevogável. Onde Camila paga de uma forma que dói e que eu posso observar de longe com satisfação. Mas não foi assim. Não porque eu seja generosa demais para querer. Houve noites naquelas semanas depois do casamento em que eu pensei com uma frieza muito clara em tudo o que poderia ter dito no salão e não disse. Em todos os anos de deixa passar que eu poderia ter jogado de volta para ela num momento em que a mesa inteira estava ouvindo. Poderia ter feito aquilo. A vingança estava ali, disponível, minha, e eu tinha material de sobra. Mas a Marinha me ensinou uma coisa sobre o tempo certo. Há manobras que você não executa porque pode. Você executa quando o objetivo exige, quando há propósito no movimento, quando o resultado vale o que vai ser gasto. Vingança por vingança, gasta energia num teatro que não te leva a lugar nenhum. O que aconteceu no jantar de ensaio não foi vingança. Foi só a realidade aparecendo sem o amortecedor que eu havia passado a vida inteira instalando para proteger todo mundo do impacto. E isso, acontece, foi suficiente. Em dezembro recebi um cartão. Letra firme, um pouco irregular na diagonal, o tipo de letra de alguém que passou décadas preenchendo formulários à mão. Renata. Contei para a Elaine sobre o jantar. Ela disse que o nome foi bem dado. Algumas correntezas deixam marcas no fundo do mar. Não é estrago, é evidência de força. GIC. Tenente-Coronel Reformado Geraldo Ivo Cavalcante. Colei o cartão na porta da geladeira. É onde vai ficar. O que essa história revela não é sobre crueldade. É sobre algo mais sutil e mais comum. Pessoas que aprendem a sobreviver de um jeito que machuca quem está do lado. E que nunca param para questionar isso porque sempre funcionou. A Camila não acordou naquele dia querendo destruir a irmã. Ela só queria o controle que o riso das pessoas sempre lhe deu. O problema é que, quando você usa o humor como escudo por tempo suficiente, você esquece que tem uma pessoa atrás dele. E às vezes é preciso que um estranho se levante numa sala cheia de gente e diga o que ninguém da família teve coragem de dizer em 30 anos. Para que o escudo finalmente caia. Se você fosse a Renata, teria ficado no casamento depois do que aconteceu no jantar. Ou teria ido embora e deixado a irmã resolver sozinha. Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também já foi o difícil da família por simplesmente não deixar as coisas passarem.